E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje eu vou falar com vocês sobre o enredo da história, o Conto da Aia. Falar sobre alguns aspectos assim de uma forma bem rápida e poder aí, no caso, ajudar a entender melhor essa obra. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação. Estou montando um projeto, o Conto da Aia, que você pode se inscrever, está disponível lá no Hotmart. Eu estou aprofundando num clube de redação características da aula do texto da UERJ. A UERJ não é um texto do Enem. Muitos alunos gostam de fazer dentro da UERJ o texto do Enem e acaba se dando mal, porque é um outro texto, é uma outra proposta, e você tem que entender como funciona isso. Então, por isso tem o clube de redação, em que você pode escrever a redação, mandar a redação para mim, a gente corrige, comenta, devolve, e você tem ali um painel do que você está fazendo e entendendo melhor o que está acontecendo. E você pode fazer também, não só mandar os textos, mas você também pode se inscrever no projeto Clube de Redação e participar. Toda semana eu converso sobre um tema, falo sobre ideias, falo sobre conteúdos programáticos, falo sobre o que você pode fazer para potencializar a sua redação em busca da nota máxima. Tudo bem? Então vamos lá. O enredo do Conto da Aia, a gente vai acompanhar a trajetória de Offred. Esse nome Offred, muita gente estranha esse nome, mas o Offred é Offred, quer dizer que é de Fred, pertence a Fred. E o Fred é o comandante. Então, a mulher ela tem um nome que apaga a sua identidade, apaga a sua personalidade, e ela passa a ser um objeto na mão de um homem que vai usá-la como objeto, como coisa, e que ela vai acabar, de alguma forma, se submetendo a todas as vontades desse homem e da esposa dele. No nosso caso, temos o comandante e temos a esposa dele, Serena Joy. Mas voltando a Offred. A Offred é uma jovem de 23 anos, casada, com uma filha, que antes da Revolução Gilead, ela, na verdade, o que ela fez? Ela era casada, tinha uma vida comum, tinha a mãe dela, e ela, no caso, tem tudo isso retirado dela. Então, nós vamos encontrar, o livro começa com a Offred sozinha, refletindo sobre a condição dela, sobre a realidade que ela vive, de Aia. E aí ela vai nos contando, quer dizer, ela vai nos apresentando aquilo que é a vida dela. E aí a gente vê que dentro da história há trechos que capítulos que são chamados de noite. E nesses capítulos de noite, normalmente você mergulha no flashback narrativo, né? Ela volta ao passado para poder falar sobre fatos, eventos do passado. Aí que nós vamos saber que ela tinha uma família, que ela tinha um trabalho, que ela bebia, fumava, e que ela tinha uma vida comum. E que quando há o golpe, quando ocorre a revolução, ela perde tudo. Ela perde a conta bancária dela, ela vai perder, aí, no caso, a possibilidade de ter uma vida própria, e não só ela, todas as mulheres. E nesse processo, né, a gente vai conhecer, ela vai apresentar para a gente a Serena Joy, que é a esposa do comandante, uma mulher já velha, fumante, que tem, no caso, hábitos não muito saudáveis e não é muito simpática. Nós vamos saber, por exemplo, que as aias podem sair para fazer compras, e ela sai para fazer compras, acompanhada sempre de uma outra, e aí entra uma questão, né? Até quando aquela mulher que está ao lado dela não é uma espiã para que você, no caso, que vá denunciá-la caso ela faça alguma coisa errada. E aí a outra também fica aquela coisa. Até quando ela, no caso, essa mulher que está ao meu lado não é uma espiã, não é um olho, como eles chamam, né? Aquela pessoa que é espiã e que vai ficar de olho nas pessoas para poder tomar conta. E esse espírito de desconfiança, de traição, de você não saber quem é um dos artifícios muito importantes para que o Estado de Gilead funcione. Porque ele precisa do medo, ele precisa da insegurança, e o Estado, ele, no caso, é bem cruel com os seus inimigos. Você é gay, médico que faz aborto, você, por acaso, é uma pessoa que tem alguma prática política, religiosa, diferente da proposta pelo Gilead, você é levado à morte. E aí
A própria Selena fala sobre, Selena, a nossa personagem Offred, mostra que as mulheres não sabem ler, nem escrever. As lojas, nos letreiros, tem desenhos. Então, elas fazem a associação. Eu vou no açougue, então tem o desenho de carne. Tem na farmácia, vai ter o desenho de remédio. Padaria, vai ter o desenho de pão. Porque elas não sabem ler. E isso é um instrumento também de poder. Não saber ler, não saber escrever é fundamental. Quando você vê alguém falando, não mande seu filho para a universidade, mande seu filho trabalhar, o que essa pessoa está dizendo para você? Está querendo dizer que seu filho ele tem que ser ignorante, ele tem que ser alguém de uma consciência, uma percepção limitada do mundo, porque isso assim fica mais fácil o controle. Né? E aí é muito interessante que ela fala sobre essa coisa de estar rezando no quarto, seguir as regras do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A única função dela é procriar, ou seja, ela, no caso, é uma aia e ela está ali justamente para gerar vida. Como eu falei, a revolução acontece num instante que há uma crise climática em que você tem uma série de transformações acontecendo que tornaram as mulheres inférteis. Ninguém fala dos homens, mas os homens também podem ficar inférteis. Aqui no livro não se coloca isso, mas a gente pode pensar. E aí que está, né? Como essas mulheres têm capacidade de procriar, uma aia é mandada para a casa dos governantes. E nesses comandantes, eles têm o direito, durante o período do fértil da mulher, como eu já falei aqui no outro vídeo, de estuprá-la. Eles são levados para uma cerimônia, um ritual. Nessa cerimônia, elas são levadas para o quarto. As esposas do comandante ficam segurando os braços da mulher, enquanto o marido está ali transando, fornicando com a aia. E aí a gente tem essa percepção que eles deixam bem claro, né? Se a mulher não conseguir procriar, terá o destino daquilo que eles chamam de não mulheres. Quem são as não mulheres? As mulheres inférteis, as homossexuais, as viúvas, as femininas, as feministas, as adúlteras. Veja bem, essas mulheres são consideradas não mulheres. Está lembrado de alguma coisa aí do pessoal que fica lá, eu não sou feminista, eu sou feminina? Então, e aí elas são levadas para um campo de trabalhos forçados, onde a radiação é muito forte, e elas acabam sofrendo ali, acabam morrendo. E o enredo vai conduzindo a nossa personagem, que vai nos mostrando como é que funciona essas trans. Nesse momento, vai surgir um grupo, uma estrutura de rebelião, que vai justamente procurar se rebelar contra essa opressão que existe, é o Mayday, e ela vai, de alguma forma, mostrando que se a mulher tenta fugir dessa realidade, ela tem um destino do criminoso comum. E qual é o destino do criminoso comum? Fuzilamento ou enforcamento. Ela também, nessa realidade, né, se prende à memória da vida que ela tinha no passado e a esperança de reencontrar o marido e a filha. Essa é a esperança dela. Só que, enquanto isso, para poder sobreviver, ela acaba se envolvendo, por exemplo, ela recebe uma proposta da Serena Joy para que ela tenha um envolvimento com outro homem, que ela indicaria. E aí, porque já fica aquela coisa, se até agora, de todos esses períodos férteis, que o marido foi lá e fornicou com ela e não conseguiu gerar filhos, quem sabe o marido dela também não seria, né? Infértil. E ela vai, aí no caso, vai aparecer em cena o Nick, né? Que é o motorista, um cara que ela, no caso, que fica jogando charme para a Offred, e a Offred, ela, de certa forma, fica ali entre um e o fica naquela vai não vai, e acaba indo, e aí a história vai se desenvolvendo. O enredo, ele continua, mas aí é um outro vídeo, é uma outra história, e a gente volta no próximo, porque o vídeo já está muito longo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever, tocar o sininho e acompanhar aqui a nossa trajetória. Até lá!